Hoje nosso vídeo será uma compilação em agradecimento a você inscrito. Ainda somos um canal bem pequenininho, mas com o apoio de você seremos grandes no futuro. Nunca deixe de acreditar em si mesmo. Tenha fé, tenha forças para ir além, mesmo quando você acreditar que ultrapassou os limites. Lute sempre. O importante é se aproximar de Deus, assim você sempre irá vencer. Dúvidas, curiosidade ou sugestão, aproveita e deixe nos comentários. Assim poderei retribuir de uma maneira ainda melhor. Fácil assim. Ah, você não está inscrito ainda? Vem se juntar. É fácil. Basta se inscrever e habilitar as notificações no sininho. Compartilha com quem mais precisa das informações. Vamos logo chegar aos 1000. A gente se vê. Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Tristezas de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Tristezas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia, invoquei ao Senhor, e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou, e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram, e se abalaram, porquanto se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia, carvões se acenderam dele. Abaixou os céus, e desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés. E montou num querubim, e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto, o pavilhão que o cercava, era a escuridão das águas, e as nuvens dos céus. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como os das servas, e põe-me nas minhas alturas. Ensina as minhas mãos para a guerra, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. Também me deste o escudo da tua salvação, a tua mão direita me susteve, e a tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos debaixo de mim, de maneira que os meus artelhos não vacilaram. Persegui os meus inimigos, e os alcancei, não voltei senão depois de os ter consumido. Atravessei-os de sorte, que não se puderam levantar, caíram debaixo dos meus pés. Pois me cingiste de força para a peleja, fizeste abater debaixo de mim aqueles, que contra mim se levantaram. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me odeiam. Clamaram, mas não houve quem os livrasse, até ao Senhor, mas ele não lhes respondeu. Então os esmicei como pó diante do vento, deitei-os fora, como a lama das ruas. Livraste-me das contendas do povo, e me fizeste cabeça dos gentios, um povo que não conheci me servirá. Em ouvindo a minha voz, me obedecerão, os estranhos se submeterão a mim. Os estranhos descairão, e terão medo nos seus esconderijos. O Senhor vive, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação. É Deus que me vinga inteiramente, e sujeita os povos debaixo de mim, o que me livra de meus inimigos. Sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim, tu me livras do homem violento. Assim que, ó Senhor, te louvarei entre os gentios, e cantarei louvores ao teu nome, pois engrandece a salvação do seu rei, e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi, e com a sua semente para sempre. O rei Davi tinha um relacionamento muito próximo a Deus. Ele dedicou sua vida ao seu louvor, amou a Deus com todas as suas forças. Confiou no Senhor em todos os momentos. Mesmo quando tudo estava dando errado, ele jamais perdeu a fé. Deus livrou Davi de muitos dos seus inimigos, mas não sem antes lhe ensinar muitas lições, que reforçaram ainda mais a sua crença nele. Mesmo quando ficou desapontado com Deus, que o deixara sofrer, ele se arrependeu e confessou seu mais sincero arrependimento, como é a atitude mais nobre que todo ser humano, que é feito de falhas e virtudes, pode ter. Davi jamais deixou de buscar socorro em seu Deus, na certeza que de ele jamais o abandonaria.
Ele sabia que o Senhor salva quem é humilde na sua presença e lhe concede graça, mas que abate aqueles que são de olhos altivos. Ele percebeu que Deus não nos dá soluções de mãos beijadas, mas acende a luz da sabedoria dentro de nós, ilumina nossa alma com alegria e afasta todas as trevas que nos rodeiam. Davi percebe que Deus não é quem afasta o mal, mas é companheiro de batalha, e junto de nós, com a nossa fé e dedicação, concede suas graças. Gostou do vídeo? Não esqueça de deixar o seu joinha e se inscrever no canal, além de ativar o sininho de notificações, e não perca os próximos vídeos. Obrigado por sua participação, e até lá! Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada, e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas, com efeito, me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos! E como é grande a soma deles! Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse escabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem. E não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. A Bíblia afirma que antes de existirmos fisicamente nesse mundo natural ele já nos conhecia. Davi foi profundamente tocado por esse entendimento. Escreveu salmos a respeito da realidade de nossa formação e do zelo divino em cada detalhe dela. Davi disse no Salmo 139, 13 a 16: Tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo, porque deves ser temido. Tudo que fazes é maravilhoso, e eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo, tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste, para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Cada ser humano que já esteve, está e estará na terra, é igualmente obra de Deus. O pecado original, e as circunstâncias a que somos submetidos na vida nos afastam daquilo que Deus planejou para nossa personalidade original. No mundo que jaz no maligno, com um sistema de pensamento destrutivo, deixamos a originalidade de nosso ser. Os pensamentos e sentimentos são deformados, contaminados, afastando-nos do que Deus planejou que fôssemos. O Salmo 139:16 nos mostra a realidade de nossa existência. Fomos criados para um plano e propósito divinos, e, para cumpri-los, Deus formou cuidadosamente nosso íntimo. O ser humano foi criado para manter eternamente esse relacionamento com o Criador. Gostou do vídeo? Não esqueça de deixar o seu joinha e se inscrever no canal, além de ativar o sininho de notificações, e não perca os próximos vídeos. Obrigado por sua participação, e até lá!
Elevo meus olhos para os montes, de onde vem o socorro. No desespero da alma choro e grito e a Deus recorro. Sei que não tem saída, tenho medo e o pânico cerca em volta. Olho para todos os lados e percebo que as sombras são minha escolta. O eco do meu grito retumba como resposta da minha interrogação. O vale é sombrio, e não tenho nenhuma direção, mas se ele é o mentor da criação e fez o céu e a terra, porque a minha alma aflita e triste logo se desespera, se sei que posso confiar, pois ele não dorme e é fiel. Ele não tosquenejará, porque é o guarda de Israel. Suas promessas são conforto em meio às lutas e problemas, suas palavras nos orientam, e no caos ele diz: não temas. Sei que não preciso ter medo, nada pode me atingir, nem o sol e nem a lua poderão me impedir. O Senhor me guardará, e o mal não temerei. Minha alma está alegre, porque nele confiarei. O desespero se dissipa e a esperança logo vem. Pois o socorro bendito lá do alto sempre tem. Minha saída e minha entrada serão por ele abençoadas. E para sempre ele promete que minha vida está guardada. Normalmente, perante os desafios do nosso dia a dia, sentimos a necessidade de receber ajuda, e tentamos elevar a nossa alma para Deus, na esperança de receber dele essa ajuda. Assim poderíamos dizer que temos inicialmente a pergunta, de onde me vem ajuda, e num segundo passo elevamos os olhos para os montes. O impulso de querer se unir com o mundo divino espiritual, somente para receber ajuda, nos leva ao risco de criarmos um relacionamento egoísta com Deus, de sempre querermos receber algo para nós. Esse relacionamento se torna muito difícil quando se chega a um nível mercantil, em que condicionamos a nossa atuação religiosa ao recebimento de uma ajuda. O Salmo 121 nos orienta a seguir um outro caminho. Ele não é uma oração para pedir ajuda. Ele é um caminho que podemos fazer quando queremos elevar a nossa alma ao divino. Partimos do impulso de elevar os olhos para os montes, de elevar a nossa consciência, a nossa alma, ao mundo espiritual. O primeiro passo é o esforço de elevar a consciência, em oração ou meditação. Com os olhos, representantes de um órgão de sentido espiritual, procuramos nos elevar aos montes, representantes do mundo espiritual. Quando entramos no âmbito de uma consciência espiritual, percebemos que precisamos de ajuda, muito mais do que necessitamos em nosso dia a dia. Pois tudo aquilo que nos oferece segurança aqui na Terra, os nossos pertences, não tem nenhum significado nas esferas espirituais. Quanto mais elevamos nossa alma em direção ao divino, tanto mais perde sentido aquilo que temos, e apenas aquilo que somos tem um significado. Sacrificar o que temos, para procurar o que somos, nos coloca num estado de completa insegurança e necessitamos de ajuda. De onde me vem ajuda? A conquista da nossa liberdade nos coloca na tarefa de que, apesar da disposição do divino de nos ajudar, somos nós que temos de dar o primeiro passo. Reconhecer o Senhor, que fez céu e terra, como aquele que pode nos ajudar, e com o qual queremos em liberdade nos unir. Não se trata necessariamente de pedir ajuda para resolver algum problema do nosso dia a dia. Se trata muito mais de reconhecer que necessitamos de ajuda para podermos prosseguir um caminho espiritual e desenvolver a nossa consciência. Vemos, assim, nas 3 primeiras frases do Salmo 121, os 3 passos do início de um caminho espiritual. O que pode nos dar a segurança de que estamos dando passos na direção correta em nosso caminho espiritual é uma transformação da nossa autoconsciência. Enquanto, num primeiro passo do desenvolvimento do eu, nos vivenciamos a nós mesmos no centro, e o mundo na periferia, somos eu-centrados, o que pode nos levar a sermos egocêntricos. Num segundo passo podemos aprender a sentir que a realidade do nosso ser superior não está no centro, no corpo, mas na periferia, no mundo. Sem perder a qualidade da autoconsciência, podemos vivenciar que esse ser superior começa a falar da periferia para nós. Não é o nosso eu cotidiano, que fala de si para os outros, é alguém que fala para nós, e, mesmo assim, não é um outro, mas nós mesmos. Não deixará vacilar o teu pé, não irá cochilar o teu guardião. No caminho que nós mesmos temos de trilhar, a ajuda que precisamos está em ter a segurança de onde colocar o pé e não perder a consciência conquistada aqui na Terra, a consciência desperta do nosso eu. A nossa consciência é restrita, e estamos a caminho de desenvolvê-la.
Por isso necessitamos da ajuda de um ser que tenha a consciência necessária para nos ajudar a seguir um caminho espiritual e nos proteger de ir além do que podemos suportar. Precisamos da ajuda do guardião do limiar. Davi vivenciou a realidade desse guardião relacionado com o seu povo, Israel. Hoje podemos vivenciar que o guardião está relacionado com toda a humanidade, independente de pertencermos a um povo. O guardião é o Senhor, é o Cristo. Num próximo passo de um caminho espiritual, podemos fazer a experiência de que a ajuda que recebemos não é, necessariamente, para resolver os nossos problemas, mas uma força que nos possibilita atuar no mundo de uma forma melhor do que seria possível apenas a partir das nossas próprias faculdades. Quem desperta para esse nível de relacionamento com o mundo espiritual conhece a situação de receber um elogio por algo que fez, e saber que isso só foi possível, porque algo superior atuou através de nós. O Senhor é tua sombra sobre tua mão direita. Assim, muitas coisas que nos provocavam desgosto, não nos molestam mais. Não é mais tão importante nos perguntar se nos sentimos bem. É muito mais importante nos perguntar se podemos fazer algo para o mundo. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Precisamos da ajuda dos seres espirituais. Mas precisamos também de ajuda para nos protegermos de seres espirituais. Pois não existem somente os seres que querem nos ajudar no desenvolvimento do nosso eu, mas também aqueles que nos são adversos. Temos de aprender a distinguir o bem e o mal, para que nossa alma não corra perigo. O Senhor te protegerá de todo o mal, protegerá a tua alma. Um caminho espiritual sadio é caracterizado pelo domínio da decisão individual sobre quando queremos elevar a nossa consciência ao mundo espiritual, aos montes, e quando queremos dirigir a nossa consciência para as tarefas do nosso dia a dia, quando queremos estar presentes no agora e quando queremos estar na eternidade. Enquanto não dominamos essa transição, a ajuda do guardião do limiar consiste em nos impedir de entrar no mundo espiritual. E, no momento em que estivermos hábeis, Ele será aquele que nos conduzirá nesse caminho. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora até a eternidade. Gostou do vídeo? Não esqueça de deixar o seu joinha e se inscrever no canal, além de ativar o sininho de notificações, e não perca os próximos vídeos. Obrigado por sua participação, e até lá! Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não é seu desejo sacrifícios, senão eu os daria, tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze o bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. O desejo mais urgente de Davi nesse salmo é a restauração da sua comunhão com Deus. Afastado do Senhor por causa do seu pecado, ele estava espiritualmente morto.
Mais do que qualquer coisa, Davi queria voltar à intimidade com seu Criador. Ele implora ao Senhor, pedindo a purificação que permite a volta à alegria de andar na presença de Deus. Davi comunica novamente seu desejo de ser perdoado. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Mas, ele sabe que o perdão precisa ser acompanhado pela renovação do coração, a restauração do seu amor, e sua vontade de agradar ao Senhor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi, sendo perdoado e voltando a viver conforme a vontade de Deus, voltaria à comunhão com seu Senhor. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito voluntário. Não foi apenas por benefício próprio que Davi ansiava voltar a andar com Deus. Ele desejava servir ao Senhor e servir aos outros homens. Sua boca seria usada para glorificar o nome do Senhor. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Quanto aos homens, Davi escreveu sobre seus planos de proclamar a palavra de Deus. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Davi viveu sob a lei do Antigo Testamento, na qual Deus exigia sacrifícios de animais quando os homens pecavam. Esse rei de Israel, porém, compreendeu a mensagem espiritual mais profunda por trás dos sacrifícios. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te-os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. O exemplo de Davi nos lembra de fatos importantes. Mesmo pessoas que procuram agradar ao Senhor tropeçam, Deus está disposto a perdoar o pecador arrependido. A comunhão com Deus vale tudo. Não devemos buscar essa comunhão apenas por benefício próprio. Devemos nos dedicar à honra e glória do Senhor. Nossas bocas devem ser usadas para proclamar a mensagem da salvação aos outros. Que possamos aproveitar as lições da vida do rei Davi. Gostou do vídeo? Não esqueça de deixar o seu joinha e se inscrever no canal, além de ativar o sininho de notificações, e não perca os próximos vídeos. Obrigado por sua participação, e até lá! Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há fala, nem palavras, não se lhes ouve a voz. Por toda a terra, estende-se a sua linha, e as suas palavras até os confins do mundo. Nele expôs uma tenda para o sol, que é qual noivo, que sai do seu tálamo, e se alegra, como um herói, a correr a sua carreira. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se esconde ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita, e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel, e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos, e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo, e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros, e inteiramente justos. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel, e o que goteja dos favos. Também por eles o teu servo é advertido, e em os guardar há grande recompensa. Quem pode discernir os próprios erros? Purifica-me tu dos que me são ocultos. Também de pecados de presunção guarda o teu servo, para que não se assenhoreiem de mim, então serei perfeito, e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca, e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Como criaturas semelhantes ao Criador, temos capacidade de raciocinar e meditar nas realizações divinas. Isso nos abrirá a mente e nos tornará humildes, contudo, certamente seremos mais reverentes. Contudo, podemos bloquear essa capacidade. Por não querer abandonar pecados, muitos preferem duvidar da existência divina. O filósofo Immanuel Kant tomou tempo para refletir. Observe sua conclusão.
É impossível contemplar o tecido do universo sem reconhecer a ordem admirável de seu arranjo, e a manifestação inequívoca da mão de Deus na perfeição de suas correlações. Depois de examinar e admirar tanta beleza e perfeição, a razão experimenta justa indignação diante da insensatez ousada, que se atreve a atribuir tudo isso ao acaso e a um venturoso acidente. Não há dúvida de que a sabedoria do alto concebeu o plano, e de que o poder infinito o executou. Ele não falou apenas da revelação da criação. O céu estrelado acima de mim, e a lei moral dentro de mim são duas coisas, que enchem a alma de admiração e reverência crescentes. Entretanto, aos que não enxergam o testemunho da criação, e ignoram o testemunho da revelação, Deus oferece mais graça ao mundo pelo testemunho, dos que já passaram pela conversão. Além de promover sabedoria, estudar a Bíblia com oração restaura, alegra, ilumina e orienta os pecadores neste mundo nefasto. A natureza e a revelação, ambas dão testemunho do amor de Deus. Esta declaração poderia muito bem resumir o Salmo 19. Este salmo talvez seja o mais conhecido e mais popular dos que falam da natureza. É uma reflexão da revelação que Deus faz de si mesmo na natureza e em sua lei. A oração do rei Davi, portanto, clamava pelo socorro de Deus na busca de lhe dar entendimento e mecanismos espirituais de autoanálise, para que pudesse entender seus erros e, oportunamente, corrigi-los. Em seu clamor, Davi incluiu também os erros ocultos, provavelmente aqueles que talvez ele desconhecesse, e também aqueles provenientes de atos em que ele não vislumbrava erro algum, mas se estivesse Davi errado em algum ponto de sua vida, queria de todo modo se emendar. Ora, se o Senhor julgasse qualquer ato dele como errado, e ele disso não tivesse consciência, já pedia Davi o perdão. Parece que Davi temia desagradar a Deus em qualquer aspecto, e seu zelo por isso impeliu a pedir pelo perdão de erros que talvez nem existissem. Davi amava a Deus, e seu pedido vinha da pureza, em certo sentido, de seu coração. Como Davi, nós todos somos seres humanos com os mesmos questionamentos, as mesmas lutas internas, as mesmas dúvidas. Alguém já disse, e acho que com muita propriedade, que Deus nos julga pelas intenções de nossos corações, e não pelos nossos atos. Fazer a coisa certa pelo motivo errado, por exemplo, não é ato válido perante o Senhor. Logo, a intenção do rei Davi era boa e idônea. Resta-nos pedir a Deus idêntica disposição do rei Davi, que ele nos mostre os nossos erros, a fim de que nós possamos nos corrigir, e isso pelo amor e pela gratidão que devemos a Deus Pai. E quanto aos nossos erros ocultos, que o Senhor nos dê entendimento para identificá-los, se possível for, e nos dê chance de corrigi-los também, se for possível. Em todos os casos que ele nos perdoe, em Jesus. Há uma parte, no entanto, que depende somente de nós mesmos. A de ter boas intenções em nossos corações, e de sermos transparentes no nosso trato com Deus. Até porque, não há alternativa quanto a isso. Fato. Gostou do vídeo? Não esqueça de deixar o seu joinha, e se inscrever no canal, além de ativar o sininho de notificações, e não perca os próximos vídeos. Obrigado por sua participação, e até lá! Só em Deus descansa minha alma, dele vem a minha salvação. Só ele é meu rochedo, e minha salvação, é minha grande fortaleza. Jamais serei abalado. Até quando vos lançareis todos contra um homem, para o abater, como parede inclinada ou muro a cair? Planeiam derrubá-lo do seu posto e recorrem à mentira, abençoam com a boca, e amaldiçoam com o coração. Tu, porém, ó minha alma, descansa em Deus, pois dele vem a minha esperança. Só ele é o meu rochedo e salvação, é minha fortaleza. Jamais serei abalado. É em Deus que assenta minha salvação, e a minha glória, é o meu rochedo seguro, o meu refúgio está em Deus. Confiai nele em todo o tempo, vós, seu povo, abri diante dele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Na verdade, os homens simples são como um sopro, os importantes, uma desilusão.
colocados juntamente na balança, sobem mais leves que um sopro. Não confieis na violência, nem tenhais ilusões com o roubo. Se as vossas riquezas crescerem, não lhes entregueis o coração. Uma palavra disse Deus, e eu escutei uma, e outra vez, é que o poder pertence a Deus. É a ti, Senhor, que pertence a misericórdia, pois tu retribuis a cada um, segundo as suas obras. Este salmo começa de maneira poderosa com Davi falando acerca de seu compromisso e crença em Deus. Davi declara enfaticamente que existe um ser, e apenas um, em quem ele pode depender, esperar e confiar, e este ser é Deus. Davi demonstra sua confiança naquele em quem ele espera, descrevendo como a sua salvação, rocha segura. Nesta disposição de entrega, Davi declara sua confiança. Não serei abalado. Sua fé e as experiências tidas com Deus o capacitam a permanecer firme. Esta posição de confiante dependência de Deus é a plataforma a partir da qual Davi desafia seus inimigos, descreve o fim que eles terão e põe a descoberto as suas intenções secretas. Sua estima e louvor a Deus brotam espontaneamente do seu coração ao ele referir-se a Deus como a sua salvação. A beleza e a intensidade emocional com que estas palavras são escritas revelam a profundidade do crescimento espiritual e da confiança desenvolvidos através das estações da vida. Ao relembrar o seu passado, Davi atesta que Deus nunca falhou com ele. Ele quer que outros também possuam a mesma confiança em Deus, que ele possui e desfrutem por completo da segurança que Deus dá. Após ressaltar a importância de depender somente de Deus, Davi descreve aqueles que não são confiáveis e aborda a raiz de sua independência de Deus: a sedução do poder e do dinheiro. Davi afirma a sabedoria da sua posição, reconhecendo humildemente a autoridade de Deus, sua misericórdia e justo juízo. Davi pede auxílio divino no momento em que as pessoas ao seu redor se revelam indignas de confiança. Ele encontra paz na confiança em Deus, a sua salvação. Este forte tema de confiança é repetido várias vezes. A mente do salmista está em paz com Deus, por deixar tudo em suas mãos. A perfeita confiança em Deus, a exclusão de todas as esperanças nas coisas do mundo, revela-se mais uma vez como a chave da vida religiosa. Nossa salvação, assim como toda boa dádiva, vem de Deus, que a todos dá liberalmente. O salmista considera que a salvação não só vem de Deus, mas Deus é sua salvação. Davi expressou seus sentimentos a Deus e reafirmou sua fé. A oração pode aliviar nossas tensões em tempo de estresse emocional. Confiar em Deus para ser nossa rocha, salvação e fortaleza mudará toda a nossa visão da vida. Já não precisamos mais ser mantidos em cativeiro pelo ressentimento para com os outros quando nos ferem. Quando estamos descansando na força de Deus, nada pode nos abalar. É evidente que o salmista se refere a si mesmo. Nossa grande necessidade é parar para meditar sobre tudo aquilo que Deus é. Se ele ainda não significa para nós o que Davi aqui descreve, então estamos afastados da perfeita comunhão com ele. Pode-se aguardar com confiança a salvação final e completa. Aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. A salvação do salmista, assim como a honra terrena e eterna, vem de Deus e derivam de seu relacionamento pessoal e genuíno com Deus. Exortação a confiar no Senhor, e não em homens. É tentador usar a honra, o poder, a riqueza ou o prestígio para avaliar as pessoas. Podemos até pensar que essas pessoas realmente estão se destacando na vida. Mas na escala de Deus, essas pessoas são uma respiração, um sopro de ar. O que então pode pesar em nosso favor quando Deus nos avalia? Confiar em Deus e trabalhar por Ele. Riqueza, honra, poder ou prestígio nada acrescentam ao nosso valor aos olhos de Deus, mas o trabalho fiel que fazemos por Ele tem valor eterno. Homens comuns, a humanidade em geral, em contraste com grande homem. Se vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Mesmo que as riquezas aumentem de forma natural, sem roubo ou extorsão, não se deve confiar nelas. Advertências àqueles que confiam nas próprias tramas, para obter o que querem em vez de confiarem em Deus para sustentá-los. O Senhor é um Deus de poder e amor. O ser humano precisa conhecer, não somente o poder de Deus, mas também seu amor constante. Poder sem amor é brutalidade, e amor sem poder é fraqueza.
Gostou do vídeo? Não esqueça de deixar o seu joinha e se inscrever no canal, além de ativar o sininho de notificações, e não perca os próximos vídeos. Obrigado por sua participação, e até lá! Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura, e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada, e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão, e Lázaro no seu seio. E, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro, que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas, se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Um homem rico, não propriamente cruel ou desdenhoso, ignora o pobre mendigo prostrado à porta de sua casa, definhando-se. Sua inércia, diante daquele homem faminto e desprezado, reflete uma atitude de indiferença, muitas vezes inerente à comunidade humana, habituada a conviver com uma dilacerante realidade social, em que a pobreza, a violência e a injustiça se fazem presentes por toda parte. Se nossa existência compreende a dor, as contradições e limitações, decididamente cumpre-nos alimentar uma viva preocupação pela vivência da caridade, e por uma concreta atuação do compromisso social. O amor devido aos semelhantes é um impulso da sensibilidade, uma comoção do coração, mas muito mais, ele exige uma ação prática, ativa e inteligente. Oh, quão infeliz és tu entre os homens! Vês um membro do teu corpo prostrado diante da porta e não tens compaixão. Em meio às tuas riquezas, o que fazes do que te é supérfluo? Hoje, muitos se acomodam e se esquecem dos outros, não veem seus problemas, suas chagas e dores. Jazem no indiferentismo. Mas a parábola não para aí. O rico, preso aos bens materiais, tornou-se insensível, egoísta, cego e surdo às necessidades de seus semelhantes. Lázaro não é apenas alguém materialmente pobre, é um homem de fé que, apesar de uma vida diversa e sofredora, jamais perdeu a esperança em Deus. Aliás, seu nome significa: Deus é meu auxílio. O rico, preso aos bens materiais, torna-se insensível e egoísta, cego e surdo às necessidades de seus semelhantes. Após a morte, o pobre Lázaro vai para junto de Abraão, enquanto o rico permanece na região dos mortos, no meio dos tormentos. O relato não traz o nome do rico, que neste mundo, andava de boca em boca, enquanto o nome do pobre, que ninguém nomeava, está inscrito no céu, pela própria iniciativa de Deus. Na eternidade, diz a parábola, separa-os um abismo, criado ao longo da vida terrena. Insistente apelo aos discípulos, para que acolhessem e vivessem as palavras dos profetas, que exortavam a praticar a justiça e o amor ao seu semelhante. Gostou do vídeo? Não esqueça de deixar o seu joinha e se inscrever no canal, além de ativar o sininho de notificações, e não perca os próximos vídeos. Obrigado por sua participação, e até lá! Era uma vez um homem que foi ao barbeiro. Enquanto tinha seus cabelos cortados, conversava com o barbeiro.
falava da vida e de Deus. Daí a pouco, o barbeiro, incrédulo, não aguentou e falou: "Deixa disso, meu caro, Deus não existe." "Por quê?" perguntou o homem. "Ora, se Deus existisse não haveria tantos doentes, mendigos, pobres, etc. Olhe em volta e veja quanta tristeza. É só andar pelas ruas e enxergar. Bem, esta é a sua maneira de pensar, não é?" "Sim, claro." "Pois bem, o freguês pagou o corte e foi saindo, quando avistou imediatamente um maltrapilho imundo, com longos e feios cabelos, barba desgrenhada, suja, abaixo do pescoço. Não aguentou, deu meia volta e interpelou o barbeiro: "Sabe de uma coisa? Não acredito em barbeiros." "Como?" "Sim, se existissem barbeiros, não haveria pessoas de cabelos e barbas compridas." "Ora, existem tais pessoas, porque evidentemente não vêm a mim, não vão ao barbeiro." "Eu não tenho culpa." "Agora você me respondeu, porque existe tanta tristeza em torno de nós. Às vezes não resolvemos direito os problemas da vida. Às vezes, a tristeza já existe dentro de nós. Não é aquela música que nos faz chorar, ela simplesmente nos leva para quem somos. E é aí que encontramos de novo a dor, as lágrimas, o sofrimento. E às vezes essa tristeza vem acompanhada, lado a lado, com a decepção, essa sensação tão amarga para o coração. Sentimos que fomos enganados ou nos deixamos enganar. Percebemos aí que criamos em algo ou alguém uma história diferente da que existe na realidade. Mas só existe uma saída: a fé. Precisamos acreditar, ganhar esperança que tudo vai dar certo, e ultrapassar o que agora parece impossível de superar. Só precisamos nos lembrar que a felicidade também já existe dentro de nós. Deus não perdeu o controle da situação e trará a cura, talvez não do modo como você imagina ou espera. Deus é eterno e existe uma história eterna com você. Não limite todo o seu bem-estar na terra. Gostou do vídeo? Não esqueça de deixar o seu joinha e se inscrever no canal, além de ativar o sininho de notificações, e não perca os próximos vídeos. Obrigado por sua participação, e até lá! Quando será que você volta? Hoje de novo eu te espero. As horas passam, e eu me vejo pensando sempre em você, porque sua casa é meu coração. Nunca pude acostumar-me com sua ausência. Sem o seu jeito, seu sorriso ficou um vazio sem par, que só chegará ao fim quando você voltar. Eu não vou cobrar você, não vou julgar, nem castigar. Eu só quero você aqui, e a vida sorrindo de novo. Porque eu só quero teu amor, e amar-te aqui como outrora. Volta, filho, volta logo. Estou a lhe esperar. Vem ficar comigo, ninguém ocupou o teu lugar. Talvez você não saiba, mas todo dia fico à porta. Sonho com você voltando, e me chamando de pai. Vou cuidar dos outros que amo. Troco os nomes, por você chamo. Quando será que você volta? Será que você está sofrendo? Volta, filho, volta logo. Vou com você recomeçar. Sei como é o coração do meu pai, ele vai me acolher, se eu voltar. Mas o que eu vou dizer quando dele me aproximar? Ele é tão bom, sempre assim foi. Eu não o soube honrar. O que estará pensando meu pai? Onde está o seu olhar? Sei que não me esqueceu, que pena que eu não sou mais eu. Ai, estou sem forças para voltar, tenho medo do caminho. Mas não consigo parar de sonhar com a casa e os trejeitos de meu pai. Aquela mania dele de fazer festa por motivos tão triviais me faz desejar tudo de novo, e também me faz chorar. Veja só o que foi que eu fiz. Não sou mais eu, não sou feliz. Mesmo sem forças vou me levantar, ele vai me acolher, se eu voltar. Vou dizer que preciso do seu regaço, que sem ele a vida é sem traço. No entanto, pode também acontecer que eu só consiga chorar. Mesmo assim eu vou voltar. E vai ser logo, vai ser agora, já. Ainda que os olhos seja mais um, do amor de sua casa eu quero comungar. Vejam lá quem vem vindo. É meu filho que sempre amei. Pobrezinho. O que fizeram com ele? Onde estava com a cabeça quando partiu?
Sim, é ele mesmo que vem ali. Mas, cadê as coisas que lhe dei? Filho meu filho, filho querido. Abraça este seu velho pai aqui, que pensava ter perdido você, e te encontrava todo o tempo nesta estrada. Meu pai, ele está lá na porta. Não consigo mirar-lhe a face sofrida. Vou voltar para trás? Não posso. Meu pai vem vindo. Eu nunca o vi correr, nem deixar a porta aberta quando saia. Pai, eu não mereço ser teu filho, eu fiz tudo errado. Pai, meu pai, paizinho querido. Em nada mudaste, e ainda permaneces meu amigo. Atenção! Ouçam a música na casa, a canção da volta, é a mais linda e nobre num lar. Vejam, no meio da estrada, o abraço apertado que rompeu com a saudade que tanto havia maltratado. Houve quem não compreendesse a palavra final do amor. Amor de um pai aflito por causa de um filho que recusou sua casa. Mas este filho voltou contrito para o amor irrestrito do pai, que nunca renunciou à espera. Na parábola do filho pródigo, Jesus narra um pai que tinha 2 filhos. O mais novo pediu sua herança e saiu de casa, gastou tudo o que lhe pertencia, passou fome, necessidades e desejou a lavagem dos porcos como alimento. Após tanto sofrimento, lembrou-se da bondade de seu pai e decidiu retornar. Não ansiava retomar o lugar de filho, mas servir aquele pai, que era benevolente com os servos e era suficiente. Ao retornar, foi recebido com misericórdia, e foi celebrada sua volta. Apenas seu irmão mais velho não se agradou com o, retornou e tentou justificar-se com o pai. Eu te sirvo há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e nunca me deste um cabrito, para festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que devorou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho gordo. A atitude do pai misericordioso simboliza a misericórdia divina em contraposição ao filho mais velho, que se considera justo, porque não infringe nenhum preceito da lei. Há um comportamento interessante na reflexão particular do texto bíblico, que deve ser dividido em 2 momentos. O primeiro, que nos leva à prática da fé, é uma leitura constante e organizada, visando o entendimento da palavra de Deus. O segundo é aquele consolador, quando em um momento de tribulação procuramos amparo na Bíblia. Contudo, o segundo sem o primeiro pode nos levar à ilusão. Vamos considerar um sofrimento que nos ocorre no trabalho, quando um colega recebe uma promoção, ou algum tipo de vantagem, que não entendemos como justas, e nos julgamos mais merecedores. Certamente, muitas passagens bíblicas virão até nós, dos falsos profetas, dos últimos que serão os primeiros, e até mesmo de servir a Deus, e não ao dinheiro. Note que todas essas passagens indicam que aquela promoção fará mal ao outro, e nós estamos protegidos. Ao refletir sobre essa passagem, nesse momento de nossas vidas, nos veríamos como o filho mais velho, e a parábola se torna uma lição dura demais. Em outras palavras, na reflexão particular, os textos que demonstram o amor e a misericórdia de Deus foram escritos para mim, e as duras lições e acertos de conduta foram escritos para o outro. Esse comportamento, que não é raro, nos afasta da lição que a palavra quer nos transmitir. A parábola do filho pródigo, além da misericórdia divina, trata da inveja, do egoísmo e da arrogância. Condena a atitude daquele que não reconhece mais como irmão, o filho marcado pelo pecado. Veja que ao falar com o pai, o filho mais velho menciona esse teu filho, demonstrando que já não o considera mais o pecador como da mesma família. O filho mais velho, por mais que cumpridor das leis, faltou com o mais importante dos mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Na reflexão particular das Sagradas Escrituras, não fechemos os olhos para as lições mais importantes, pois assim estaremos apenas procurando subsídios para nossas falhas e imperfeições. Pelo contrário, busquemos as lições mais duras, que formam o caráter e moldam nosso espírito à imagem e semelhança de Deus. Não julgue, não condene nem critique. Compreenda, acolha e aconselhe. Que Deus nos acompanhe e nos ilumine. Que assim seja.
Gostou do vídeo? Não esqueça de deixar o seu joinha e se inscrever no canal, além de ativar o sininho de notificações, e não perca os próximos vídeos. Obrigado por sua participação e até lá!